Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos ao programa Algo a Mais desta terça-feira, hoje, 30 de novembro, dia do síndico. E nós teremos um papo super especial em oferecimento a Elos Gestão de Condomínios. Estou aqui com o Fernando La Rosa e com o Rodrigo Lemos de Oliveira, que vão falar sobre toda essa questão do síndico e da gestão, né, desse auxílio nos condomínios. Então, fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. E para iniciar, antes de tudo, gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça de segunda a sexta-feira. Ao Sicredi, gente que coopera, cresce. A Objetivo, ambientes planejados, próximo aqui da Conecta Mais, dos bombeiros de Nova Prata, você encontra uma esquina linda, com móveis, decorações, tudo para o teu ambiente ficar especial. A Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. A Ótica Bem Ver, com acessórios, perfumaria, joias, óculos de sol, de grau, então aproveita e dá uma passadinha na Ótica Bem Ver. Lojas Beneduzzi, vestindo felicidade. E hoje estou, além de vestir Beneduzzi, de branco, como um convite, pessoal, para que vocês participem da festa de final de ano da Conecta Mais Sociedade Grêmio Pratense, agora no sábado, dia 4 de dezembro. E ao Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. E ao RP Mercados, no bairro São Cristóvão, aqui em Nova Prata, um espaço amplo com diversidade para poder te atender, sempre com horários especiais, de segunda a sábado até às 21 horas, domingos e feriados até às 20. E hoje um agradecimento especial a Elos Gestão de Condomínios. Então agora meu boa noite vai para o Fernando, para o Rodrigo, sejam muito bem-vindos, guris. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Hoje vamos falar sobre um assunto especial. Hoje a gente aproveitou o tema, o dia do síndico, né? Para que a gente pudesse também trazer um papo diferente para a nossa telinha hoje. Pensando nisso, lembramos na Elos, né? E a Elos, pessoal, gostaria que vocês se apresentassem e falassem um pouquinho da empresa. Quem gostaria de começar? Vou começar então. Boa noite a todos. Obrigado, Laura, pelo convite. É um prazer para nós estar aqui junto com vocês no programa Algo a Mais e trazer um pouco, né, sobre o assunto do síndico, falar um pouco também sobre a nossa empresa. Então, me apresentando, né, eu sou o Fernando La Rosa, sou sócio proprietário da Elos Gestão de Condomínios, juntamente com o Rodrigo. Não sou natural aqui da cidade, mas já estou aqui há 14 anos, né, praticamente enraizado. Então, a gente... né, há 5 anos atrás começamos a empresa, né, abrimos a empresa Elos Gestão de Condomínios, já visualizando, né, o mercado que se tem aqui na cidade e na região, né, e enfim, estamos aí até hoje, né, graças a Deus, com saúde ainda na empresa. Maravilha! E Rodrigo, fala um pouquinho de ti, fala um pouquinho sobre essa ideia que vocês tiveram em montar a Elos e até mesmo para que a gente possa entender para quem ainda não tem uma gestão de condomínios aliada ao seu síndico, ao seu local. Então tá, boa noite, Laura, pessoal que nos assiste, né? A gente, quando recebeu o convite de vocês, a gente não pensou muito, a gente percebeu que era com certeza uma oportunidade muito bacana de dar uns parabéns a essa pessoa tão importante no condomínio, né? Então a gente fez questão de estar participando. Então, também meu nome é Rodrigo, como tu apresentou, também sou um dos sócios da Elos. Também não sou natural aqui de Nova Prata, eu sou natural de Passo Fundo, moro também aqui já há 11 para 12 anos. A gente veio para cá para trabalhar numa empresa de estruturas metálicas ali de Nova Bassano. E em 2016 ali, vamos dizer, basicamente pela uma crise, uma necessidade de reestruturação da empresa, a gente até brinca que a gente foi promovido para o mercado, né? Então a gente se viu novamente aí tendo que... E quanta gente nessa época também, a gente teve que né? buscar oportunidades. E como foi uma cidade que nos acolheu muito bem, a gente sempre gostou de morar aqui, a gente manteve o contato depois de colega de trabalho e a gente percebeu
aqui na cidade e na região uma oportunidade nesse nicho de mercado. Tá? Então a gente conversou em 2016 sobre o assunto, e aí a gente contratamos o Sebrae para nos ajudar a montar a empresa de uma forma bem organizada, né? Fazer tudo passo a passo, a gente gosta de fazer as coisas bem organizado. E em 2016 então nasceu a Elos, né? Tá certo. E pessoal, pensando um pouquinho sobre a Elos e vejo até mesmo morei em condomínio onde a Elos era sim aliada. Quando vocês veem que esse nicho realmente ele estava em falta na época e que vocês abraçaram essa ideia, qual foi o primeiro sentimento ao colocar uma empresa como esta e pensando no que vocês poderiam estar auxiliando? Acho que a primeira coisa que a gente pensou na época, né, que nos incentivou também a abrir empresa nesse nicho de mercado, era uma necessidade de transparência, né? Quando a gente mora em condomínio, né? Desde sempre a gente morou em condomínio, e a gente visualizava essa necessidade de haver uma transparência, né, na prestação de contas, né? Porque a gente trabalha com o dinheiro dos outros, né? A administradora, o síndico, enfim, está gerenciando financeiramente, né, o dinheiro que é de todos ali naquele condomínio, e a gente visualizava essa necessidade da gente ter informação, né? Então, isso é relacionado à questão da transparência. E outra coisa que também nos chamou muita atenção é a necessidade de manutenções que exige o prédio, né? Então, até pela nossa formação, a gente é engenheiro civil, né? Então a gente tem esse olhar mais clínico nos prédios, né, com relação às manutenções. Então, esses foram os dois pontos assim que nos chamaram a atenção de que seria uma oportunidade da gente abrir uma empresa e focar nesses diferenciais, né? Então, entendendo que no papel do síndico, né, essas questões às vezes são complicadas de gerenciar, enfim, muitas vezes falta o conhecimento, né, para o síndico lidar com essas situações. Então a gente vislumbrou, né, esses diferenciais para estar oferecendo para o público. Pois é. E até mesmo então, para a gente entender dos diferenciais e também entender um pouquinho do papel do síndico no dia de hoje, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre qual é o papel do síndico, como surgiu na realidade e como a gente pode entender ele. Porque por vezes o síndico ele é visto como uma pessoa ruim, e na realidade às vezes é o que... né? É quem se dispõe. E é difícil achar pessoas que se disponham a ser síndicos, né? Exato. Então, para a gente poder entender um pouquinho do papel, da origem, vocês podem... Rodrigo. Sim. O síndico, né? O papel do síndico surgiu aí na década de 60 ainda. É uma necessidade que ocorreu por conta de que o condomínio ele é uma empresa. Ele possui um CNPJ, não tem fins lucrativos, mas por ser uma empresa ele tem várias questões legais que precisam ser cumpridas, né? Existem algumas normativas que tem que obedecer, questão de pagamento de tributos, de taxas, então era necessário que uma pessoa fosse o representante legal daquela empresa. E aí surgiu então o síndico, né, na década de 60, como falei. Aí algumas atribuições ali, a gente tem vários itens ali que estão no Código Civil, na Lei do Inquilinato, mas para trazer uma linguagem mais coloquial e mais fácil de entender, pensando mesmo no dia a dia o que acontece, o síndico basicamente ele é a pessoa que é responsável pelas convocações para as assembleias, né? Ele é a pessoa que faz a convocação para deliberar sobre os temas necessários para o condomínio. Ele é responsável sobre, vamos dizer, uma harmonia dos condôminos, né? Porque existem conflitos. Uma coisa que a gente quer também dar uma pincelada é sobre o condomínio em si, para que as pessoas entendam um pouco mais como é que é o condomínio, como é que ele é formado, tá? Desculpa, falando em síndico, é difícil a gente não falar também sobre o condomínio, né? Como que funciona o condomínio, porque o síndico ele nasceu, a necessidade do síndico em função da existência do condomínio, né? Então a gente vai estar a todo momento aqui falando sobre o papel do síndico também, mas fazendo links, né? Como que funciona o condomínio em si. Né? Porque assim, é muito comum para nós que moramos em prédio e
E eu não sei se é questão cultural ou o que, mas a gente acaba não se envolvendo como deveria com as questões do condomínio. Eu não tenho, vou dizer assim, eu não tenho vergonha de dizer que até a gente entrar nesse ramo e se aprofundar, né, estudar as questões do condomínio, eu era praticamente uma pessoa que participava de assembleias, né, mas hoje em dia se fala em uma assembleia e o pessoal já bate em assembleia de condomínio, então já fica com um pouco o pé atrás. Mas é importante, né, ter essa participação e a gente percebe que a maioria das pessoas que moram em condomínio, elas não têm conhecimento sobre questões bem básicas, né, do condomínio. A gente está aí, claro, para ajudar, mas a gente não consegue atacar tudo sem que haja um interesse de quem mora no condomínio, sem que haja interesse dos condôminos, entende? Porque quando a gente vê um síndico que, quando ele não é auxiliado por alguém, por uma empresa como a de vocês, a gente entende de que ele precisa lidar com finanças, ele precisa lidar, eu digo que desde uma planilha de Excel, né? Que o correto seria ter todo esse conhecimento, entender o que realmente está precisando ser feito, o que não, e também para poder expor, de que forma expor para as pessoas, porque dá para entender que essas pessoas, por vezes, elas caem de paraquedas neste... antigamente o pessoal... eu vou ser síndico porque eu quero ver uma organização no meu prédio e tudo mais. Mas hoje a gente vê que o pessoal, com a vida corrida que todo mundo leva, o ser síndico é para quem realmente... Né, diz, eu me disponho, mas esse dispor também é difícil. Então, como vocês veem também... Hoje, nos prédios que vocês dão esse apoio, esse auxílio, como vocês veem essa questão de eu quero ser síndico? O pessoal geralmente quer? Eu diria que esse já é o primeiro desafio, né? Hoje em dia, que é ter alguém disponível, disposto a exercer o cargo de síndico. Muitas vezes por achar que só tem problema, enfim, as pessoas, vamos dizer assim, querem evitar, né? Mas assim, pegando o link hoje da questão do síndico, né, da pessoa hoje em dia ser síndico, eu acredito que é bem mais complexo do que há anos atrás, né? Então as exigências foram aumentando ao longo do tempo, a complexidade dos condomínios foram aumentando ao longo do tempo, né? Então hoje o ideal, né, é que o síndico tivesse conhecimento sobre leis, né? Antes de mais nada, conhecer a sua convenção, né, a convenção do condomínio, que seria o documento lá que tem todas as regras, né, do seu condomínio, e entender um pouco sobre finanças, né, gestão financeira, a questão de mediação de conflitos, que isso é uma coisa muito complicada, né? Então exige uma certa habilidade, né, da pessoa. E, enfim, são várias disciplinas a entender de manutenção, o que precisa realmente fazer, qual que é a periodicidade. Então tem uma série de itens, né, que esse síndico, trabalhando sozinho, né, sem um apoio de uma empresa, ele teria que ter conhecimento, que hoje é inviável, né? Até porque o perfil do síndico hoje em dia são pessoas que são ativas, né? Elas trabalham, têm o seu trabalho, sua empresa, enfim, e eles não estão totalmente disponíveis, né, em tempo integral. Então, é um desafio, né? Hoje a gente acredita que é muito difícil algum condomínio ser gerido somente pelo síndico, com o apoio do conselho, né, enfim. Precisa realmente ter uma empresa para dar todo o suporte, para, né, dizer para ele o que pode, orientar, né? Porque, por vezes, imagino que muita gente esbarra em situações do tipo, aconteceu tal coisa, já mandei trocar, que é para não faltar. Porém, aí vem toda uma turma por trás dizendo, mas por que tu não pegou orçamento? Por que tu não fizesse dessa forma ou de outra forma? E a pessoa fez por bem. Porém, a gente compreende que tem toda essa situação de que precisa passar pelo grande grupo. Acho que hoje com os grupos do WhatsApp até facilitou essas informações. Facilitaram e também, ao mesmo tempo, também gera a facilidade também na reclamação. Sim. Como vocês veem os grupos do WhatsApp hoje? Eu acho que até complementando ali, que o Fernando já fez um complemento sobre a função do síndico no condomínio, né? Claro. Dentre outras que a gente já tinha falado. Acho que também voltando na questão que tu colocou anteriormente,
Hoje a gente ainda sente, acho que em alguns condomínios já se criou uma maturidade um pouco maior, onde isso acontece de uma forma mais natural e mais tranquila. Mas na maioria dos prédios o pessoal ainda é um pouco receoso em assumir a função de síndico, porque vai ter muita demanda, vai ter muito trabalho, mesmo tendo a administradora para estar lá dando todo o suporte, tá? Essa questão que tu colocou do WhatsApp, ela é bem interessante, né? É uma ferramenta de comunicação aí fantástica, e até estava pensando um pouco nessa questão. A gente utiliza bastante, tem os grupos de condomínio também, e também tem alguns grupos que a gente sente que em alguns condomínios tem uma maturidade bacana para ter o grupo. Legal. Tem outras que a gente sente um pouco mais de dificuldade, que as pessoas não entendem que o grupo ele é do condomínio, então tem que ser dúvidas ou esclarecimentos necessários para todos. Às vezes a gente tem uma dúvida que ela é particular e o pessoal acaba colocando no grupo ali, gerando discussões, interpretações de forma errada. E uma coisa que eu penso também com relação ao WhatsApp, que nem eu falei, é uma ferramenta que nos ajuda muito, mas existem coisas que a gente não consegue substituir, que eu vejo que é o contato, né? Então, quando a gente entende que tem principalmente uma questão de maior urgência, o WhatsApp não serve para isso. E algumas pessoas eu sinto que têm um pouco de dificuldade de entender isso. Para eu ter uma ideia, fazendo algumas analogias, trazendo exemplos práticos. Claro. Já aconteceu, tipo assim, no final de semana, né, trazendo uns exemplos, uma pinceladinha aí. Daqui a pouco dá um problema no elevador, a pessoa ficou presa no elevador. Já aconteceu comigo no final de semana, ela mandou uma mensagem do tipo, estou presa no elevador. Só que ela não entendeu a urgência necessária para ela naquele momento. Porque o correto seria o quê? Pega o telefone e liga para a gente imediatamente conseguir ir atrás do técnico do elevador para fazer o resgate do passageiro. Sim. E aí eu até, como eu estava fazendo um programa com a família, enfim, eu demorei para ver a mensagem. Uma sorte que depois, alguns minutos depois, uma outra pessoa passando ali pela área, conversou com ela, percebeu, chamou o técnico e ele fez o atendimento. Então, resposta é realmente sim, é uma baita ferramenta, mas ela precisa de a gente tem que ter alguns cuidados, né, no dia a dia, porque a gente não pode fazer tudo pelo WhatsApp, por mais que seja extremamente prático, sim, tem coisas que a gente precisa ainda do contato telefônico, uma formalização de um determinado assunto por e-mail, ou mesmo nas assembleias, né, que é o ponto-chave dos condomínios. Sim, a questão do WhatsApp é para facilitar algumas situações que são de dia a dia. Aconteceu tal coisa e a gente vai ficar sem água se não resolvido hoje. Então não vai fazer uma assembleia de agora para daqui 1 hora para poder resolver isso. Então tem essa facilidade e ao mesmo tempo também acabam tendo... Mas é legal, porque as pessoas vão entendendo qual é a posição, o que é urgente, o que não é, o que a gente pode esperar uma assembleia, porque o que tem assembleia é porque é algo realmente maior e que precisa ser repensado em grupo, né? Mas é bacana. Pessoal, agora nós vamos para para um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos com o programa Algo a Mais desta noite. Fica conosco. Viva o consumo consciente. Viva a cooperação. Viva a sociedade alternativa. Se eu quero e você quer, a gente faz acontecer. Existe uma alternativa mais justa e sustentável para tudo, inclusive para sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta, porque reinveste recursos na sua região. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Ótica Bem Ver. Estamos no mercado há mais de 20 anos, com o intuito de fornecer produtos de alta qualidade no ramo joalheiro, relojoeiro, perfumaria francesa, além de vestir os olhos do nosso cliente com saúde, beleza e conforto, através de produtos de alta qualidade e tecnologia avançada. Ótica Bem Ver. Nossa inspiração é você.
Réveillon da Conecta Mais e Grêmio Pratense. Venha brindar a chegada de um ano em que a esperança de dias melhores será um grande presente. Dia 4 de dezembro às 22 horas. Banda Feeling, Alanzinho e DJ Kleber estarão animando a sua festa. Vista-se de branco e comemore junto de pessoas especiais a chegada de um novo tempo. O evento contará com a cobertura da Conecta Mais TV. Maiores informações da Secretaria do Grêmio Pratense. 4 de dezembro, Réveillon da Conecta Mais e Grêmio Pratense. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer a um Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Voltamos com o programa Algo a Mais desta noite, hoje falando sobre o Dia do Síndico, hoje dia 30 de novembro, dia desta pessoa que sim, é uma pessoa especial para o nosso condomínio e também hoje entendendo de todo o trabalho que demanda ser síndico, ter uma empresa que pode estar ajudando na gestão deste condomínio facilita, né, pessoal? Então é um oferecimento esse programa da Elos Gestão de Condomínios. E agora, voltando a falar com os guris aqui, vamos falar sobre todos esses desafios que o síndico também teve durante a pandemia, e continua tendo, né? Porque são novas demandas, são demandas de formas diferentes, né? Então, como a gente vê tudo que foi passado para que também hoje continuam com certeza diversos desafios, né, guris? Eu diria que a vinda da pandemia, ela desafiou todos nós, né? Não só no condomínio, enfim, nossa vida profissional, enfim, na vida de todo mundo. E algumas coisas que antes não eram problemas apareceram e acabaram, vamos dizer assim, tumultuando, né? A questão, principalmente na questão de relacionamento, de conflitos internos. Então, primeiro que no forte ali da pandemia a gente ficou muito em dúvida do que ia acontecer, né? Era tudo muito incerto. Teve aquele primeiro momento que parou tudo, fecha tudo. Surgiu dúvida se podíamos trabalhar, não podia. Né, a questão do serviço de limpeza, se podia ou não podia. Então, ali no início foi um momento meio... Que era super necessário, Exato. Né? Inclusive, o pessoal tá passando, teria que limpar, né? No primeiro momento foi aquele susto, para tudo, mas depois a gente foi se informando, né, foi sentando a poeira, vamos dizer assim, e a gente entendendo que algumas coisas não poderiam parar, né? Um exemplo, a questão da limpeza. Mas tudo isso, durante no ano passado, no caso, né, nesse momento turbulento da pandemia, o que começou a acontecer? Muitas pessoas, elas não podiam trabalhar no seu ambiente de trabalho e começaram a fazer home office, por exemplo. Né? As crianças que estariam na escola estavam em casa. Então, acho que o primeiro desafio aí do síndico nesse momento foi lidar com essas situações, né? Aquele condômino que queria trabalhar, né? Mas a criança que não estava na escola estava em casa, estava fazendo barulho, né? Então isso foi
foi um dos problemas, um dos, Nossa, eu dos lembro desafios. disso. É. Eu lembro disso. Aham. E é difícil tu lidar com isso, né? Aí já começa a entrar na habilidade importante que o síndico tem que ter, e aí a administradora entra também, né, para dar todo esse suporte, que é de administrar esses, né, ter jogo de cintura, entender os dois lados, né, ser imparcial, né, para resolver o problema, e não adianta, cada um tem que ceder um pouco, né, para chegar num consenso. Eu também, complementando, né, Fernando, eu acho que, como o Fernando comentou, no início, não só no condomínio, mas tudo o que se vivia, toda aquela rotina, aquelas regras, algumas coisas ficaram diferentes para nós. Então a gente tinha muita coisa que a gente não sabia, agora eu fazia de uma forma. E agora como que eu faço? Tem que fazer a limpeza de uma forma diferente, mas não tinha uma cartilha ou alguma coisa pronta para dizer como que a gente fazia. Então a gente teve que também se reinventar, assim como vários profissionais, várias áreas, vários mercados tiveram que se refazer, então pensando em se adequar àquela nova questão por conta da pandemia. E uma dúvida muito frequente também que tem no sentido até anterior a isso, porque o pessoal também acha que o síndico tem que fazer tudo, como se fosse um super-herói, né? A gente até algumas vezes é meio que um psicólogo assim do negócio para estar explicando com o síndico, calma, tipo assim, as angústias, né? Não, calma, isso até aqui é tua responsabilidade, daqui para frente tu não precisa assumir isso sem deliberar numa assembleia, né? Sem colocar para que os demais também possam dar as contribuições. Porque conforme está previsto a lei, né? O órgão máximo do condomínio, ao contrário do que algumas pessoas pensam, não é o síndico, é a assembleia. Que a assembleia o que é? O somatório de todos os desejos individuais convergindo para algo coletivo para o bem do condomínio. O síndico ele está abaixo disso, ele é eleito, né, devidamente eleito numa assembleia, para ser o executor daquilo que foi deliberado e decidido numa assembleia. E aí na lei também diz ali a questão dos conselhos, né, principalmente o conselho fiscal. Isso é o que está bem desenhado e amparado juridicamente, vamos dizer assim. E a gente tem esse papel de auxiliar o síndico. Algumas pessoas também têm a dúvida, mas se eu contratar a empresa de vocês, eu preciso de ter um síndico? Sim, tem que ter um síndico, tem que ter aquele representante do condomínio, mas a gente está aí para fazer o quê? Para junto, né, fazer um trabalho em conjunto, mas as demandas do dia a dia, aquilo que te tira o tempo, aquilo que te preocupa, aquilo que é ruim, vamos dizer assim, para tu dar continuidade no teu dia a dia, no teu trabalho com a tua família, a nossa ideia é de dar todo esse suporte aí para os síndicos e para o condomínio de forma geral. Com certeza. E compreender tudo isso, porque a gente entende que quando alguém se dispõe a ser, porque existe a questão de, poxa, vamos votar. Mas já aconteceu em algum condomínio de não ter ninguém disponível a ser síndico? Talvez. Teve, mas e aí é ruim porque as assembleias elas se delongam bastante, né? Então, sempre quando chega um fato interessante é que quando tem na pauta eleição de síndico, geralmente tem menos participantes, né? Infelizmente. E aí, enfim, quando chega na pauta, né? E se tem dificuldade de alguém se dispor, né? E aí fica ali, né, naquela morosidade até alguém realmente aceitar. Nunca chegou à situação de finalizar a assembleia e não ter ninguém. Ao final sempre, né, alguém, bom, ok, deixa, já que ninguém quer, alguém levanta a mão para assumir, né? E enfim, Então, na realidade, hoje, entendendo um pouquinho do papel do síndico, até pra gente tirar um pouquinho daquele peso dessa palavra, porque quando se fala síndico, meu Deus, eu não quero. Pelo amor de Deus, não me coloquem lá, né? Mas até pra gente poder tirar um pouquinho desse peso da palavra, é entender que é quem pode começar a reportar as questões para essa empresa que pode estar ajudando a gerir o condomínio, né? O síndico ele é um representante dos condôminos, né? Então, às vezes o pessoal confunde o síndico é o chefe. Na verdade, o síndico não é o chefe, né? O síndico é um representante de todos e foi eleito numa assembleia, né? Então, é a pessoa incumbida para, vamos dizer assim, dar andamento às obrigações que tem um condomínio. E ele vai ser a pessoa central que vai trazer as necessidades, né, das pessoas
né? E inclusive levar assuntos para uma assembleia para ser debatido entre todos para tomar alguma decisão. Então ele é a pessoa que vai organizar a casa, né? Ele vai centralizar as informações, as demandas e depois dar sequência naquilo que foi definido em assembleia, né? A assembleia define as coisas e ele é a pessoa, vamos dizer assim, responsável em executar. E aí entra a administradora, porque aí o pessoal fica preocupado, né? Bom, agora o síndico vai ter que correr atrás de orçamento, vai ter que correr atrás de fazer isso, aquilo e tal. E aí entra a administradora para dar todo esse suporte, né? Então a execução desses itens acaba ficando para a administradora. Por isso que nem como a gente fala, é um trabalho em conjunto, né? A Fernanda falou, a gente não tem, enquanto administradora, o poder de decisão. Eu não decido fazer algo no condomínio. Essa decisão, essa demanda vem da assembleia e depois vem do síndico, cada um com as suas responsabilidades. Então a gente precisa receber essa demanda do síndico para a gente executar, e é aí que entra o segredo do negócio, porque o síndico ele vai dar essas demandas, mas ele não vai ter que estar acompanhando aquela realização do serviço, ou ter que estar, como a Fernanda falou, correndo atrás, fazendo orçamentos, e são coisas que daí demandam bastante tempo. Então por isso que a gente precisa trabalhar juntos, né, para que o condomínio seja enfim... Certo. E quando a gente vê essa questão de ter demandas que são diárias, óbvio, mas elas podem ser essenciais para algumas pessoas e para outras pessoas não. Aí, claro que entra em julgamento, quantos votam que sim e quantos votam que não. Porém, tem situações que são necessárias. Só que às vezes o pessoal diz, mas isso vai custar um monte essa manutenção, eu não vou estar despendendo esse valor para isso. E vocês precisam lidar com mediações e também chegar ao bom senso de que trabalhos precisam ser feitos. E como é que vocês trabalham em relação a essa mediação entre... Porque o síndico sofre muito com isso. Porque olha, tá faltando água em tal apartamento, ou tá entrando água em tal apartamento, ou, enfim, a gente sabe que existem várias situações. Mas quando não afeta o meu apartamento, tá tudo bem, né? Tem isso. Como vocês veem essa... porque o síndico quase enlouquece, ele não tem muito o que fazer se a maioria vota que não, que sim. Então, a gente entende que talvez uma gestão de condomínios possa estar auxiliando nessas mediações também, né? Esse exemplo que tu dá, ele é bastante corriqueiro, acontece aí muito nos condomínios, e é exatamente esse é o entendimento que se tem, ou que pelo menos deveria se ter. No momento que tu decide que tu vai morar num condomínio, tu tem que ter na tua cabeça que algumas questões particulares tu vai ter que abrir mão em algum momento, porque o condomínio ele é exatamente viver em comunidade. Então, tem diversos temas que inclusive estão pautados na lei, com... quórums específicos de votação. Então, para fazer determinada coisa é maioria simples, ou tem outros que eu preciso de 2/3 de aprovação dos condôminos, né? Lembrando que a palavra condômino, ela quer dizer o proprietário ou promitente comprador, tá? Dentro do condomínio existem outros moradores também, que são os inquilinos, né? Que também fazem parte do dia a dia, mas perante a lei o condômino, a definição do condômino, ela é essa. Então, a gente auxilia no sentido de fazer o quê? De mostrar, geralmente numa assembleia, as opções que se tem e de fazer e coletar depois os votos das pessoas, se tiver que ir para uma votação, né? Para saber exatamente, democraticamente, o que a maioria, o desejo da maioria, para que lado convergiu, né? Então, e na realidade, talvez apresentar o que é necessidade básica que precisa ser feito, diferente da votação. Eu acho que no dia a dia a gente tem, vamos dizer assim, 2 tipos de demanda, né? Aquela demanda corriqueira do dia a dia, de manutenções básicas que acontecem, e lâmpadas queimadas, sensores, portão que estraga, interfone, enfim. São situações que são normais de acontecer ao longo do tempo, e muitas vezes o síndico, como ele não está no prédio, né? Ele está no seu trabalho, enfim, muitas vezes essas demandas chegam diretamente para nós também, né? E são demandas simples, então o síndico tem essa autonomia e essa autonomia combinada também com o administrador para ir fazendo essas manutenções e resolvendo os problemas do dia a dia, que são coisas simples. E aí quando entra, né, em algum assunto que exige uma avaliação melhor, tem um investimento a ser feito, né? Aí sim, a gente sempre orienta o síndico, agora para a gente aprovar isso, a gente precisa fazer uma assembleia,
né? Nessa assembleia precisa de um quórum específico ou não. Então tem toda esse suporte que a administradora acaba dando para o síndico, orientando ele naquilo que é o mais correto a se fazer. Algumas demandas acabam acontecendo que às vezes pode ser que tenha um investimento alto, mas que são necessárias. O síndico ele tem essa autonomia de fazer, né? Por exemplo, o elevador parou, né? Parou, deu um problema lá, foi chamado o técnico, foi constatado que uma peça lá quebrou. Enfim, tem que fazer a substituição e o valor daquela peça é alto. Então, assim, o síndico, no seu papel, ele precisa intervir e precisa aprovar que aquilo seja feito. Talvez numa assembleia futura se faça a prestação de contas, se apresente os orçamentos, né, para justificar aquela despesa. Mas é uma situação que pode acontecer, né? Tá certo. Bem, guris, ouvindo um pouquinho, realmente, um auxílio nesses momentos onde precisa de uma mediação facilita, né? Então agora nós vamos para mais um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos para falar mais sobre o Dia do Síndico aqui com o pessoal da Elos. Fica conosco. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer a um Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Viva o consumo consciente. Viva a cooperação. Se eu quero e você quer, a gente faz acontecer. Existe uma alternativa mais justa e sustentável para tudo, inclusive para sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta, porque reinveste recursos na sua região. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Réveillon da Conecta Mais e Grêmio Pratense. Venha brindar a chegada de um ano em que a esperança de dias melhores será o grande presente. Dia 4 de dezembro às 22 horas. Banda Feeling, Alanzinho e DJ Kleber estarão animando a sua festa. Vista-se de branco e comemore junto de pessoas especiais a chegada de um novo tempo. O evento contará com a cobertura da Conecta Mais TV. Maiores informações da Secretaria do Grêmio Pratense. 4 de dezembro. Réveillon da Conecta Mais e Grêmio Pratense. Ótica Bem Ver. Estamos no mercado há mais de 20 anos, com o intuito de fornecer produtos de alta qualidade no ramo joalheiro, relojoeiro, perfumaria francesa, além de vestir os olhos do nosso cliente com saúde, beleza e conforto, através de produtos de alta qualidade e tecnologia avançada. Ótica Bem Ver. Nossa inspiração é você. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Nossa missão é entregar produtos de excelente qualidade a nossos clientes. Afinal, mobiliar a casa é um sonho. Queremos fazer parte dele e tornar essa experiência única. Nossos móveis são de produção própria e nossa fábrica é equipada com tecnologia de ponta. Contamos com equipe qualificada para desenvolver desde o projeto até a entrega em sua casa, garantindo um acompanhamento personalizado do início ao fim. Venha nos visitar e conferir de perto nossos produtos. Objetivo Ambientes sob medida. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital.
Estamos voltando com o programa Algo a Mais desta noite, hoje falando sobre o Dia do Síndico, aqui com um oferecimento de Elos Gestão de Condomínios. Estou aqui com o Fernando, o Rodrigo, que estão nos passando toda essa situação desde quem é síndico, pelo que passa, a gente entende que tem situações que, sim, estar aí perante todo um prédio, ou às vezes as casas que moram em condomínio, né? A gente sabe que tem toda uma responsabilidade. Porém, o programa de hoje é justamente, vamos deixar mais leve esse nome síndico, vamos entender de forma diferente esta posição, que sim, é necessária, e quem mora em condomínio sabe o quanto é trabalhoso, sabe as demandas que gera estar em comunidade, né? Juntos. Pessoal, agora voltando, então, vamos falar um pouquinho mais sobre os benefícios, então, de ter uma gestão de condomínios junto, né? Aliado ao trabalho do síndico, e também para que a gente possa compreender toda a situação, às vezes fiscal, financeira, porque desde o início do programa nós falamos, quem assume não é obrigado a saber de tudo, a ser um economista, a ser alguém que trabalha com questões de estrutura, enfim. Então, sabendo que temos com o que nos amparar, é mais tranquilo, né? Com certeza. E, assim, hoje, como eu tinha falado no início, né, a gestão de condomínios, ela aumentou a complexidade ao longo do tempo e ela é multidisciplinar, né? Então é difícil um síndico, a não ser que tenha já uma bagagem, né, de ser síndico em outras ocasiões, ou até fez algum curso, né, para se especializar, mas isso é muito difícil. Então tem uma necessidade de entendimento de vários assuntos, de várias disciplinas. E é aí que a gente entra com os benefícios que uma empresa de gestão de condomínios traz para o síndico e, em consequência, para todos os condôminos, né? Então tem muita questão burocrática, né, de documentações obrigatórias que precisam ser renovadas todo ano, né? Tem uma questão contábil também que tem uma necessidade de assessoramento, né? Ao longo dos meses existem notas de serviço com retenção de impostos, então tem algumas burocracias aí nesse sentido que a administradora vai dar esse suporte, né? O síndico ele não precisa se preocupar, ele tendo uma empresa que está fazendo a gestão do condomínio, né, em parceria com ele, é uma preocupação a menos que ele teria, né? E, enfim, e aí entra nas responsabilidades do síndico, né? Por exemplo, a questão do seguro predial, isso é uma responsabilidade do síndico, e a administradora vai estar sempre de olho nisso, vai estar orientando ele de que forma contratar melhor, né, o seguro do prédio. Depois também tem toda a parte da gestão financeira. É dever também do síndico controlar, fazer a cobrança, né, da taxa de condomínio e controlar a inadimplência, por exemplo. Só que o síndico, no seu dia a dia, ele não vai conseguir fazer isso, né? Então é outra demanda que a administradora acaba gerenciando tudo isso para ele, né? Então essa parte financeira, quando a gente fala em fundo de reserva, né, a administradora, a gente vem com essa bagagem para orientar o quanto que precisa ser arrecadado, para qual objetivo, né, que isso é bem importante. Enfim, depois tem a questão das manutenções, né, que também existe uma rotina, algumas mensais, outras anuais, né, que precisam ser feitas, são importantes, né. Tem toda a parte da prestação de serviço, alguns deles exigem, né, que se faça um contrato, seja um contrato de prestação de serviço bem elaborado, né, para que ambas as partes fiquem seguras, né? Contratação de pessoal para trabalhar no condomínio, enfim, a gente, se for elencando aqui, tem várias coisas, né, que o síndico teria que saber, né? Mas hoje em dia é muito difícil que ele tenha conhecimento de tudo isso. Aí que entra a empresa, né, de gestão de condomínio para... E quando tu falas até que é feito contrato, tudo mais, porque por vezes vai no boca a boca, chama o fulano que ele já faz. E a gente tem que entender e lembrar
que o condomínio, como foi falado desde o início aqui pelos guris, é um CNPJ. Exato. Então é uma empresa. Então quem presta serviço precisa dar nota e tem toda essa situação. Se tem pessoas, o pessoal que faz a faxina precisa estar empregado de acordo. Então, claro, tudo isso faz parte de, eu diria, uma burocracia, porque tem coisas que tu precisa, mas é bacana entender que também quando tu tem alguém prestando serviço, dando nota, tá seguro também do que... A gente pode entender que o condomínio é como se fosse uma empresa, né? Então é impossível que uma pessoa sozinha administre essa empresa. Sim. Vai ter que contar com apoio, um suporte, né, de alguém que enfim, possa dar toda a orientação, né? Eu penso assim, complementando o que o Fernando colocou, a questão que eu vejo principalmente como um dos nossos diferenciais na parte de manutenção, porque como a gente tem uma formação da área, né, de engenharia civil, então a gente sabe que o condomínio, o prédio, ele nada mais é do que uma obra em andamento, a gente fala, né? Uma obra com vida própria, com as pessoas morando, circulando, utilizando a parte hidráulica, elétrica, isso aí requer manutenção. E também é uma preocupação que os síndicos têm e que com a administradora eles não vão ter tanto, é a questão da periodicidade daquele serviço. Então, tem serviços que são todo mês a gente tem que fazer e tem serviços que é a cada 6 meses, a cada 1 ano, e a gente tem a organização, então, na nossa empresa, dentro do nosso planejamento, para estar cumprindo todas as atividades de manutenção no período que precisa. Acho que uma coisa bem importante também, que é um assunto corriqueiro nas pautas dos condomínios de um tempo para cá, principalmente depois do incidente lá na Boate 15 em Santa Maria, são as questões do PPCI, que dos anos para cá as demandas são muito grandes para que os condomínios, os prédios se adequem com as necessidades do Corpo de Bombeiros. Então a gente tem trabalhado bastante também nesse sentido com a questão de fornecedores, prestadores de serviço, acompanhamento de formas diversas. Então é um outro item bem importante, é o nosso carro-chefe, vamos dizer, hoje é a parte de manutenções, né? Olha só. Não, e quando tu falas em manutenção, me vem muito o pessoal que mora em casa, diz, meu Deus, toda hora tem que trocar alguma coisa. Então, quem mora em condomínio, que sabe que é muita gente passando pelo mesmo lugar, utilizando o mesmo sistema, a gente sabe que realmente é uma demanda grande precisa sim ter a questão da limpeza da caixa d'água, precisa sim ter, só que isso por vezes pode passar porque não fizeram em 6 meses porque o síndico esqueceu. Só que, claro, a gente precisa entender que tem toda uma situação por trás que precisa dar atenção a coisas do dia a dia. Então, tendo esse auxílio, a gente sabe que dificilmente que passem datas de serviços que são realmente necessários. Tem várias demandas assim nesse sentido, né? Que a gente diz assim, é desde uma limpeza de caixa d'água, que sim, é necessário, poxa, e eu sei que tem, a cada tanto tempo é necessário, mas se o pessoal ali, né, se não tiver alguém que lembre, que faça, e dar tudo nas costas do síndico também é difícil, né? Tem uma coisa também que é importante reforçar, que é a questão da prestação de contas, né? Então, é o dinheiro de várias pessoas ali, né, que está se trabalhando. Então, isso, inclusive, é algo que, quando a gente abriu a empresa, a gente se preocupou muito, né? E, inclusive, foi uma inovação que a gente trouxe aqui para o mercado, que é fazer essa prestação de contas de forma online. Ou seja, os condôminos não precisam ir até a administradora ou solicitar para o síndico, né? Ver as documentações, ver a prestação de contas. As pessoas de casa, né? Elas conseguem acessar o sistema e ver tudo, notas fiscais, balancetes, né? Então, porque assim, a gente entende também que as pessoas às vezes têm receio de pedir a informação. Se eu pedir, talvez eles vão achar que eu estou desconfiado. Então, para não gerar, né, esse desconforto, a prestação de contas estando na palma da mão, né, das pessoas, isso acaba trazendo um benefício bem grande, né, e facilita muito a vida do síndico, né? Nos anos atrás, o síndico tinha que puxar lá o cadernão, né, ficar folhando e tal. Exato. Hoje as pessoas têm toda essa informação já digitalizada, né? Logo termina o mês, já está disponível, né, a prestação de contas daquele mês.
Então isso traz uma transparência e uma tranquilidade maior também para o E cliente. quem quiser ficar olhando mês a mês, como Exato. está o caixa, como está tudo, é uma facilidade total, até para poder ficar tranquilo, porque o que acontece? A gente entende que existem manutenções que são mais caras. Uma pintura de prédio, por exemplo, ela é mais cara. Então, se tu sabe, eu vou ficar mais tranquila se eu for ver lá, não, o nosso caixa tá bom, eu posso ficar um pouco mais tranquila. Eu sei que se tiver que desembolsar vai ser algo mais... E como vocês veem também essa questão financeira? Porque vocês precisam fazer a cobrança, lembrar quem ainda não pagou o condomínio e tudo mais. Então, como vocês veem essas questões, às vezes, o fundo de reserva não vai cobrar a pintura não vai cobrir a pintura do prédio. Porém, como a gente pode pensar melhor para que esses condôminos sofram menos com esses valores, por exemplo? Uma coisa que a gente traz, né, no nosso trabalho, que é fundamental também, é a questão da previsão orçamentária. Né? Então isso, até o momento, a gente nunca tinha visto, né? Mas a gente não vê como, por exemplo, iniciar um ano sem ter uma previsão orçamentária. A gente precisa saber ao longo desse ano quais são as despesas que o condomínio vai ter. Aquelas que são as mensais, tem aquelas que vão ser a cada 6 meses, né, como o Rodrigo falou, dependendo do tipo de manutenção. Então isso é uma análise financeira que a gente sempre faz, né? A gente sempre sugere para colocar em pauta também nas assembleias ordinárias, que são aquelas no início do ano, que é demonstrar para os condôminos todo o planejamento financeiro, né? E aí, com base nisso, a gente vê, em tal mês vai ter uma despesa maior, porque isso aqui vai ser necessário, né? E aí, nesse momento, a gente já aproveita e já combina se a gente vai diluir todas essas despesas, né, mensalmente, né, que a gente chama da taxa de condomínio. Então, a gente consegue, dessa forma, estabelecer uma taxa que todo mundo vai pagar todo mês, né, um valor fixo, que já está pensando naquela despesa que vai acontecer lá na frente, justamente para não ter esse problema, por exemplo, de fluxo de caixa, né? E relacionado a isso também tem a questão do fundo de reserva. Então, sempre quando a gente fala sobre fundo de reserva nas assembleias, a gente sempre faz o pessoal pensar, para que o condomínio vai usar? É simplesmente uma reserva para alguma eventualidade? Ou nós queremos pintar o prédio no ano que vem ou daqui a 3 anos, precisa fazer os móveis do hall de entrada, mobiliar o salão de festas? Então a gente vai trazendo essas necessidades, né, pela nossa experiência também, vai trazendo essas necessidades para planejar financeiramente, né, e a gente dessa forma não ter surpresas. E a gestão financeira é algo que a gente se orgulha muito da maneira que a gente trabalha. A gente investiu bastante em softwares, em ferramentas de controle para exatamente, como o Fernando falou, mostrar para todas as pessoas do condomínio aonde exatamente está indo o dinheiro que mensalmente é pago ali. É uma preocupação que a gente tinha no começo, onde a gente residia, porque a gente tinha dificuldade em obter determinadas informações. E também, respondendo ao teu questionamento com relação à questão dos pagamentos, que também alguns condomínios e síndicos que têm essa preocupação, a gente faz então a gestão da inadimplência do condomínio também, para verificar aquelas pessoas que não estão pagando em dia. A gente conversa, a gente faz, tem os e-mails automáticos do sistema também que ajudam a lembrar. Mas de forma geral a gente percebe que aqui na região são poucos casos isolados, e geralmente se existe um acordo, um comprometimento entre as partes, porque afinal de contas a gente pode eventualmente estar passando por alguma dificuldade, mas aqui na região, pelo menos, esse caso de inadimplência ele é bem tranquilo e bem controlado. Esse era um receio que a gente tinha, né, no ano passado, em função da pandemia, de que, será que as pessoas vão começar a ter dificuldade, né, de pagar o condomínio? Claro. Será que a gente vai começar a ter problema de inadimplência? Mas felizmente foi super tranquilo. Assim. O pessoal se organizou. Tá certo. Então, pessoal, eu gostaria de agradecê-los. Eu sei que teremos muito mais para falar, mas que bacana poder entender todo o serviço que a Elos, né, uma gestora de condomínios, pode estar prestando para as pessoas, para o síndico, para os seus condôminos. A gente entende a necessidade de estar falando sobre isso. E, inclusive,
por isso a pauta neste dia de hoje. Então, gostaria de agradecê-los, deixar a palavra para vocês. Rodrigo. Eu também, mais uma vez, agradecer a oportunidade, né? Bacana a gente poder estar mostrando um pouco mais do serviço, também tirando a dúvida dos síndicos. Um agradecimento especial para os nossos síndicos, os síndicos dos condomínios da Elos, que no dia a dia é um trabalho de parceria feito com muito carinho, com muito respeito. Então, a gente só tem a agradecer essas pessoas que tomam a frente do condomínio, né? São pessoas muito essenciais e importantes. E para aqueles síndicos que ainda não são clientes da Elos e têm interesse ou querem tirar alguma dúvida, a gente fica à disposição. Estamos abertos aí para recebê-los sempre da melhor forma possível. Muito obrigado. Com certeza, maravilha. Fernando. Obrigado, então, né, agradecendo a oportunidade da gente estar aqui, né, trazendo esse assunto, né, que é muito pouco falado, né, então é importante a gente esclarecer algumas coisas. Aproveitando e dando os parabéns, então, para todos os síndicos, né, que estão nos assistindo. E queria também deixar uma mensagem para que os síndicos não se preocupem, né, não tenham esse receio de assumir o cargo de síndico, porque vai ter uma empresa, né, como a nossa para dar todo o suporte. E eu acredito que é uma oportunidade. Ser síndico também não deixa de ser uma oportunidade dessa pessoa se envolver um pouco mais, né, no seu prédio, porque é a casa, né? Por mais que são vários moradores, é a casa de todo mundo. Então, é uma bela oportunidade dessa pessoa estar à frente, né? E, enfim, buscando melhorias aí no seu prédio, se envolvendo um pouco mais. Eu acho que todo mundo um dia teria que ser síndico para passar por essa oportunidade. Com certeza. Obrigado. É isso aí, então, agradecendo a vocês, parabenizando todos os síndicos, as pessoas que se propõem, se colocam e abraçam este trabalho, que a gente sabe que, sim, precisa de comprometimento, como qualquer outro, e agradecendo a você que está em casa, nos assistiu esta noite. Para quem não acompanhou todo o material agora às 7 horas da noite, temos a reprise às 22h30, então aproveita. Lembrando que agora, para quem assistiu às 7, temos o Conecta News, os guris já estão prontos no Estúdio 1. Logo após temos o Hora Bolas nas terças-feiras. Então, um abraço a todos e até amanhã.